Bem-vindos aos Sussurros de Tinta. Eu sou Oscar Wilde. E agora vou ler um de meus livros. Vamos começar com o conto fantástico Aniversário da Infanta, que faz parte do meu acervo de clássicos da literatura inglesa. O Aniversário da Infanta. Aos pés da colina, onde o palácio se erguia imponente contra o céu azul sem nuvens, os jardins pareciam vibrar de vida própria. A luz do sol derramava-se sobre as tulipas altivas, transformando-as em verdadeiras rainhas de um exército vegetal, que desafiavam as rosas com uma arrogância quase humana. As borboletas dançavam ao som silencioso do vento, suas asas reluzindo como joias preciosas, enquanto pousavam brevemente nas flores, antes de partirem para a próxima. Pequenas lagartixas esgueiravam-se pelas rachaduras dos muros antigos, aproveitando cada raio de calor que conseguissem alcançar. E as romãs explodiam em cores intensas como pequenos rubis expostos ao mundo. No ar pairava um perfume rico e sedutor, proveniente das árvores de magnólia que abriam seus botões de marfim em um convite irresistível à contemplação. Os limões, geralmente tão discretos em sua palidez amarelada, pareciam agora iluminados por dentro, como se tivessem capturado pedaços do próprio sol. Até mesmo as treliças envelhecidas e as arcadas sombrias ganhavam nova vida sob aquela claridade generosa, que transformava tudo em algo mais vívido, mais presente. Sobre o terraço de pedra polida, cercado por vasos ornamentais e estátuas cobertas de musgo verde escuro, a infanta movia-se com a leveza de quem ainda não sabe o peso que carrega consigo. Seus passos ecoavam suavemente enquanto ela corria entre seus companheiros de brincadeira, rindo alto, sem se preocupar com o protocolo ou com os olhos atentos que observavam cada movimento seu. No dia a dia, ela era obrigada a manter certa distância das outras crianças, pois apenas aqueles de sangue nobre tinham permissão para compartilhar seu tempo. Mas naquele dia, seu aniversário de 12 anos, as regras haviam sido flexibilizadas pelo próprio rei, que ordenara que ela convidasse alguns amigos, sim, amigos de verdade, para celebrar ao seu lado. Ela, a princesa, a infanta de Espanha, que aos olhos do reino representava muito mais do que uma simples menina de 12 anos, estava radiante. O sol parecia refletir, não apenas nos jardins, mas também em seu sorriso, que brilhava com a mesma intensidade das flores ao redor. Para ela, aquele era um dia especial, único, assim como todos os outros aniversários deveriam ser. Não importava que fosse uma princesa. Não importava que estivesse destinada a grandes responsabilidades no futuro. Naquele momento, ela era apenas uma criança, livre para correr, brincar e se perder nas risadas que ecoavam pelos jardins. Seus convidados, escolhidos cuidadosamente entre aqueles que realmente gostava, seguiam-na em suas travessuras. Juntos, eles exploravam cada canto do vasto espaço. Escondendo-se atrás das estátuas cobertas de musgo ou espionando uns aos outros por trás dos enormes vasos de pedra decorados com motivos florais. Era como se o palácio inteiro tivesse sido magicamente transformado em um grande playground, onde as regras do mundo adulto não se aplicavam. Enquanto isso, os cortesãos observavam de longe, murmurando entre si sobre a beleza do evento e a generosidade do rei em permitir tal liberdade à sua filha. Mas ninguém ousava interromper. Afinal, aquele era o dia dela, e todos sabiam que a felicidade da infanta era uma prioridade para o reino. Assim, os jardins continuavam a pulsar com vida, e a princesinha,
Cercada por risos e brilho, sentia-se pela primeira vez, em muito tempo, completamente livre. No vasto pátio do palácio, as crianças espanholas pareciam dançar com uma leveza que misturava elegância e espontaneidade. Os meninos, com seus chapéus adornados por penas exuberantes e mantos curtos que flutuavam ao vento, moviam-se como pequenos conquistadores em um mundo de sonhos. As meninas, por sua vez, seguravam cuidadosamente as caudas longas de seus vestidos de brocado. Brilhando sob o sol forte enquanto protegiam os rostos delicados, com enormes leques negros e prateados que reluziam como escudos preciosos. Entre todas essas figuras encantadoras, a infanta destacava-se como a estrela mais luminosa no céu de um entardecer. Sua graça era inigualável, e suas roupas, embora pesadas e elaboradas conforme a moda da época, transformavam-na em uma visão etérea. Ela trajava uma túnica de cetim cinza prateado, cuja saia volumosa e mangas amplas, ambas ricamente bordadas com fios de prata, refletiam cada raio de luz como se fossem feitas de poeira estelar. O corpete duro e estruturado cingia seu corpo frágil, enfeitado com fileiras meticulosas de pérolas que capturavam a atenção como gotas de orvalho sobre pétalas. Enquanto caminhava, 2 sapatinhos minúsculos, decorados com grandes laços cor-de-rosa, espiavam timidamente por baixo das pregas do vestido, como se quisessem participar da cena sem roubar a atenção. Em sua mão, um leque de gaze rosa e perolado completava o quadro de delicadeza, e nos cabelos, que pareciam uma auréola dourada, erguidos e moldados em formas artísticas ao redor de seu rosto pequeno e pálido, repousava uma única rosa branca, tão pura quanto a própria infância. Do alto de uma das janelas do palácio, o rei observava tudo com olhos cansados e melancólicos. Ao seu lado, o irmão, Dom Pedro de Aragão, pairava como uma sombra incômoda, alimentando o ódio silencioso que o monarca nutria por ele. Mais próximo ainda, sentava-se o grande inquisidor de Granada, o confessor real, cuja presença severa parecia sugar qualquer traço de alegria que pudesse restar naquela sala. O coração do rei estava ainda mais pesado do que de costume. Enquanto via a filha inclinar-se em reverências graciosas para os cortesãos reunidos ou rir atrás do leque da expressão austera da duquesa de Albuquerque, que nunca se afastava dela, sua mente foi invadida pela lembrança da jovem rainha, a mãe da infanta. Tudo parecia ter acontecido ontem, ou pelo menos assim lhe soava a memória enganosa do tempo. Ela chegara ao reino espanhol, diretamente do vibrante solo francês, trazendo consigo a promessa de vida, amor e renovação. Mas o peso do esplendor da corte espanhola, a rigidez dos costumes e a solidão sufocante haviam consumido sua vitalidade rapidamente. Apenas 6 meses após o nascimento da filha, ela partira, como uma flor que desabrocha brevemente antes de murchar sob o calor excessivo. Nem sequer teve a chance de ver os botões das amêndoas florescerem novamente no pomar, ou colher os frutos da segunda safra da velha figueira retorcida, que agora dominava o centro do pátio. Cercada por grama alta e indomável. O amor do rei por ela fora tão profundo e avassalador que, mesmo após sua morte, ele não conseguia deixá-la partir completamente. Uma vez por mês, permitia-se visitar o sepulcro onde ela descansava, recusando-se a aceitar que algo tão frio e imóvel pudesse separá-lo dela para sempre. Não importava o vento gelado de março, ou o peso dos anos que se acumulavam desde aquele dia fatídico. Há quase 12 anos. Ele continuava a ir, como se o eco de sua presença ainda pudesse ser sentido entre as paredes de mármore da cripta.
O rei ordenou que o corpo de sua amada rainha fosse embalsamado por um médico mouro, cuja vida foi poupada como pagamento pelo serviço prestado. Contava-se que esse médico havia sido condenado por heresia e acusado de práticas mágicas, estando à mercê do Santo Ofício até aquele momento. Assim, o corpo da rainha permanecia deitado no ataúde revestido com ricos tapetes bordados, na capela sombria do palácio, construída em mármore negro reluzente. Ali, envolta em um manto igualmente negro, ela descansava como os monges a haviam deixado, uma lanterna escondida entre as mãos, símbolo silencioso de suas orações eternas. Todos os dias, o rei entrava naquela capela austera, rompendo o véu pesado que separava o sagrado do profano. Ajoelhava-se ao lado dela e chamava-a em voz alta, quase como se pudesse despertá-la de seu sono infinito. Minha rainha! Minha rainha! Às vezes, incapaz de conter a dor que transbordava de seu coração. Ele violava as rígidas normas da etiqueta espanhola, aquelas mesmas regras que ditavam cada movimento, cada suspiro, cada expressão de tristeza permitida até mesmo para um monarca. Tomado por um desespero feroz, ele apertava a mão inerte coberta de joias. Beijando-a repetidamente com uma intensidade frenética, tentando, em vão, ressuscitar os lábios frios e pintados que outrora haviam sido tão vivos. Naqueles momentos, era como se ele pudesse vê-la novamente, exatamente como a conhecera pela primeira vez. Aquela lembrança era vívida, quase tangível. Ele tinha apenas 15 anos quando a viu pela primeira vez no castelo de Fontainebleau, enquanto ela, ainda mais jovem, irradiava uma inocência encantadora. Foi ali, sob os olhos atentos do núncio papal, que eles foram declarados formalmente noivos. O rei da França e toda a sua corte estavam presentes, testemunhas de um compromisso que uniria não apenas duas pessoas, mas dois grandes reinos. Quando partiu, ele levou consigo uma pequena argola feita dos cabelos dourados dela. Além da memória indelével de seus lábios infantis roçando timidamente suas mãos, assim que ele entrou na carruagem real. Mais tarde veio o casamento, realizado às pressas na pequena cidade de Burgos, situada na fronteira entre os dois países. E então houve a entrada triunfal em Madrid, marcada por cerimônias grandiosas e rituais solenes. Na igreja de Atocha, uma missa imponente celebrou a união, seguida por um auto de fé. Um espetáculo cruel e corriqueiro, onde cerca de 300 almas acusadas de heresia, incluindo muitos ingleses, foram entregues ao braço secular para serem queimadas vivas em praça pública. Era uma época brutal, dominada por fanatismos religiosos e disputas territoriais. Mas para ele, tudo isso parecia distante, irrelevante diante da paixão avassaladora que sentia por ela. Amava-a loucamente, com uma devoção que alguns consideravam perigosa, até mesmo autodestrutiva. Diziam que esse amor fora a ruína de seu próprio país, envolvido em uma guerra sangrenta contra a Inglaterra pela posse do Novo Mundo. No entanto, para o rei, nada disso importava. Sua única verdade era a imagem dela, gravada em sua alma como um retrato eterno. Ele não suportava deixá-la fora de sua vista, nem por um instante. Por causa dela, abandonou ou fingiu abandonar todos os assuntos que antes considerava prioritários para o reino. Cego pela paixão que dominava seu coração, ele não percebeu como os elaborados rituais e cerimônias, com que tentava encantá-la, apenas aprofundavam aquele mal estranho e silencioso, que a consumia aos poucos. Quando ela partiu deste mundo, ele mergulhou em um abismo de desespero tão profundo que parecia ter perdido completamente a razão.
Na verdade, havia fortes indícios de que ele estaria disposto a renunciar ao trono e buscar refúgio no monastério trapista de Granada, onde era prior honorário, não fosse pelo temor de deixar a pequena infanta sob a influência do irmão, um homem cuja crueldade já era lendária até mesmo nos confins da Espanha. Rumores insistentes circulavam pelas cortes, sussurrando que ele poderia estar envolvido na morte da rainha, supostamente envenenada por meio de um par de luvas oferecidas como presente durante uma visita oficial ao Castelo de Aragão. Mesmo depois de concluído o período de 3 anos de luto oficial, imposto por decreto real a todos os seus domínios, ele jamais permitiu que seus ministros sequer mencionassem a possibilidade de um novo casamento. Quando o próprio imperador, em um gesto diplomático, propôs uni-lo em matrimônio à adorável arquiduquesa da Boêmia, sua sobrinha, ele ordenou que seus emissários transmitissem uma mensagem inabalável. O rei da Espanha já havia se unido à tristeza, uma noiva estéril, é verdade, mas que ele amava mais do que qualquer beleza mortal poderia oferecer. Essa resposta custou à coroa as prósperas províncias dos Países Baixos, que, incitadas pelo imperador, logo se levantaram contra o rei sob a liderança de facções fanáticas da Igreja Reformada. A memória de sua vida conjugal marcada por uma felicidade intensa e feroz, seguida por uma dor avassaladora e repentina, parecia ressurgir naquele dia, enquanto ele observava a infanta, brincando despreocupadamente no terraço. Seu riso ecoava pelo ar, como um lembrete vivo da alegria que ele já conhecera, mas também como uma sombra dolorosa do que havia perdido para sempre. Ela possuía aquele jeito encantador, e ao mesmo tempo audacioso de ser, herdado de alguém que veio antes. O movimento obstinado da cabeça quando algo chamava sua atenção, a curva orgulhosa dos lábios bem desenhados. O sorriso luminoso, um verdadeiro sourire de France. Como diriam os franceses, que brilhava em seu rosto, sempre que lançava olhares casuais pela janela, ou estendia a mão diminuta para ser reverenciada por algum cavaleiro espanhol imponente. Contudo, o riso agudo das crianças ecoando pelo ambiente parecia cortar o ar como uma faca afiada, irritante aos ouvidos. A luz do sol, implacável e faiscante, parecia escarnecer de qualquer sombra de melancolia que pairasse ao redor. E havia ainda aquele cheiro peculiar no ar, carregado de especiarias exóticas, semelhantes às usadas pelos embalsamadores em rituais antigos. Será que envenenavam o frescor da manhã? Ou era apenas impressão? O soberano, sentindo-se sufocado, enterrou o rosto entre as mãos, tentando esconder sua angústia silenciosa. Quando a infanta voltou a olhar, as pesadas cortinas já estavam fechadas, e o rei havia desaparecido. Ela franziu os lábios em um biquinho de leve decepção e deu de ombros com indiferença. Certamente ele deveria ter ficado ao lado dela no dia tão especial de seu aniversário. Que importância tinham aquelas questões maçantes de Estado? Ou será que ele havia ido àquela capela sombria, onde velas eternas ardiam em honra a memórias distantes, e onde ela nunca fora autorizada a entrar? Parecia absurdo ele escolher um lugar daqueles justamente quando o céu reluzia com tamanha intensidade, e todos ao redor estavam tomados pela alegria. Além disso, ele perderia a grandiosa apresentação da tourada simulada, cujas trombetas já anunciavam o início triunfal. Sem falar nas marionetes teatrais e tantas outras maravilhas preparadas para o dia. Seu tio, junto ao grande inquisidor, mostrava-se muito mais sensato. Ambos haviam saído para o terraço, oferecendo-lhe elogios amáveis e sorrisos diplomáticos. Satisfeita, ela balançou a cabeça com graça natural e tomando de Pedro pelas mãos.
Começou a descer os degraus lentamente, conduzindo-o em direção a um pavilhão majestoso de seda púrpura que se erguia na extremidade mais distante do jardim. As demais crianças seguiram atrás, obedecendo rigorosamente a ordem hierárquica ditada por regras antigas. As que possuíam nomes mais longos lideravam o cortejo, enquanto as demais seguiam em perfeita sequência, cada uma sabendo exatamente seu lugar naquele ritual infantil, mas não menos formal. Um desfile de jovens nobres, vestidos com esplendor em trajes de toureiros reluzentes. Avançou em direção à princesa à frente de todos, o jovem conde de Terra Nova, um rapaz de beleza impressionante, quase etérea, com seus 14 anos recém-completados, descobriu a cabeça com um gesto tão gracioso que parecia ter nascido para tal reverência. Seus movimentos eram os de alguém cujo sangue carregava séculos de nobreza e grandiosidade espanhola. Com solenidade encantadora, ele conduziu a infanta até uma pequena cadeira dourada de marfim, posicionada sobre uma plataforma elevada que dominava a arena. As crianças, fascinadas e animadas, reuniram-se ao redor dela como flores ao sol, abanando grandes leques coloridos enquanto trocavam cochichos empolgados. D. Pedro, o regente, e o grande inquisidor permaneceram à entrada, rindo baixo, compartilhando entre olhares cúmplices. Até mesmo a duquesa, conhecida formalmente como a camareira Mor, uma mulher esguia de feições severas e gola amarela engomada, parecia menos carrancuda do que de costume. Por um breve momento, algo semelhante a um sorriso frio passou por seu rosto enrugado, fazendo com que seus lábios finos e pálidos se contraíssem de maneira quase imperceptível. Era evidente que aquela tourada era um evento magnífico, e muito mais agradável, refletiu a infanta, do que as verdadeiras touradas às quais ela fora levada em Sevilha durante a visita oficial do Duque de Parma ao rei. Aquelas haviam sido emocionantes, sim, mas também brutais e ensanguentadas, enquanto esta era pura fantasia e encanto. Na arena, alguns garotos montavam cavalos de pau ricamente decorados, brandindo longos dardos adornados com fitas brilhantes que dançavam ao vento. Outros vinham a pé, agitando capas escarlates diante do touro, saltando com leveza sobre o cercado, sempre que o animal tentava persegui-los. E quanto ao próprio touro, ele era uma obra-prima de artesanato. Embora fosse feito de vime e couro esticado, parecia vivo, com sua aparência feroz e movimentos vigorosos. Em certos momentos, para delírio da plateia, ele corria pela arena apoiado apenas nas patas traseiras, algo que nenhum touro de verdade jamais ousaria fazer. Esse detalhe inesperado só aumentava o charme da apresentação, e o touro aproveitava-se disso para travar combates espetaculares, arrancando aplausos entusiasmados das crianças. Elas, por sua vez, estavam completamente encantadas. Subiam nos bancos, acenando lenços rendilhados no ar enquanto gritavam: "Bravo, touro! Bravo, touro!", com uma seriedade que as fazia parecer minúsculos adultos. O entusiasmo era contagiante, e a própria infanta sentia-se envolvida pela atmosfera mágica da cena. No final, após um combate prolongado e cheio de reviravoltas durante o qual diversos cavalos de pau foram chifrados e tombaram teatralmente, os cavaleiros desmontaram, exibindo reverências exageradas e provocando ainda mais risos e aplausos da plateia infantil. O conde Terra Nova surgiu conduzindo o touro, que agora se encontrava de joelhos, submisso à cena montada. Após obter a permissão da infanta com um gesto solene, ele desferiu o golpe final, ou ao menos o que parecia ser um golpe mortal. Com uma violência impressionante, cravou a espada de madeira no pescoço do animal. E então,
Para o assombro de todos, a cabeça tombou, revelando não o sangue de uma criatura ferida, mas o rosto radiante e sorridente do pequeno Monsieur de Lorraine, filho do embaixador da França em Madrid. Uma onda de aplausos irrompeu entre os presentes, enquanto a arena era rapidamente esvaziada. 2 pajens mouros, trajando librés amarelas e negras que reluziam sob o sol, arrastaram os cavalinhos de pau para fora do espaço central. A multidão aguardava ansiosa o próximo número, e durante o breve intervalo, um experiente equilibrista francês tomou o palco improvisado, caminhando sobre a corda bamba, com uma graça que deixava qualquer espectador sem fôlego. Em seguida, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Marionetes italianas surgiram para encenar a tragédia clássica Sofonisba, em um teatrinho especialmente construído para a ocasião. Cada movimento das figuras de madeira e cera colorida parecia tão natural, tão humano, que era impossível não se perder na dramaticidade da história. Ao final da apresentação, a própria infanta estava com os olhos marejados, suas lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto infantil. A comoção não parou por aí. Algumas crianças, profundamente tocadas pela peça, começaram a chorar baixinho, sendo prontamente acalmadas por adultos que lhes ofereciam doces açucarados para consolá-las. Até mesmo o grande inquisidor, sempre austero e reservado, sentiu-se dominado pelas emoções. Virando-se para D. Pedro, ele confessou, em um tom quase reverente, que lhe parecia insuportável pensar que objetos tão simples feitos apenas de madeira e cera, manipulados por arames, pudessem expressar tamanho sofrimento e serem acometidos por desgraças tão cruéis. Era como se aquelas marionetes tivessem alma, como se sua dor fosse real. Logo após essa reflexão, um ilusionista africano entrou na arena, trazendo consigo uma grande cesta plana, coberta por um pano vermelho vibrante. Ele a posicionou cuidadosamente no centro do espaço, e então, com um movimento ritualístico, retirou do turbante uma flauta estranha, feita de bambu, cujo som logo começou a ecoar pelo ambiente. A melodia inicial era suave, quase hipnótica, mas aos poucos foi ganhando intensidade, tornando-se mais estridente e envolvente. E então, algo mágico aconteceu. O pano que cobria a cesta começou a se mexer, tremendo como se estivesse vivo. De repente, 2 serpentes surgiram, erguendo suas cabeças triangulares de maneira lenta e sinuosa. Suas escamas brilhavam em tons de verde e dourado, refletindo a luz enquanto elas balançavam ao ritmo da música, como plantas aquáticas dançando nas correntezas de um rio. O público prendeu a respiração, fascinado pela cena que parecia desafiar os limites entre o real e o fantástico. As crianças, no entanto, sentiram-se tomadas por um misto de fascínio e medo diante das cristas manchadas e das línguas rápidas como flechas lançadas ao vento. O susto logo se dissipou quando o ilusionista, com um toque mágico que parecia saído dos próprios sonhos da infância, fez brotar da areia quente uma pequena laranjeira carregada de botões brancos, delicados e frutas douradas tão reais que chegavam a exalar um perfume doce no ar. Foi então que os olhos infantis brilharam de encantamento, como se o próprio mundo tivesse decidido conspirar para tornar aquele dia inesquecível. Mas o momento mais extraordinário ainda estava por vir. Quando o mágico pediu emprestado o leque da filha do Marquês de Las Torres, ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Com um gesto teatral, ele transformou o objeto simples em um pássaro azul vivo, cujas penas reluziam sob o sol. O pássaro alçou voo, cantando melodias que pareciam ecoar diretamente do paraíso, circundando o pavilhão com graça celestial.
O espanto foi tamanho que nem as crianças, nem os adultos conseguiam desviar os olhos da cena. Era como assistir a um milagre desdobrar-se bem diante deles, bordado na tapeçaria do real e do fantástico. E assim, enquanto o encantamento pairava no ar, teve início o minueto solene apresentado pelos meninos dançarinos da Igreja de Nossa Senhora del Pilar. A coreografia era uma obra-prima de reverência e beleza. Para a infanta aquela cerimônia era uma novidade absoluta, pois nenhum membro da família real havia pisado na grande catedral de Saragoça desde tempos sombrios. Contava-se que um padre enlouquecido motivado, segundo rumores, por moedas enviadas por Elizabeth da Inglaterra, tentara oferecer uma hóstia envenenada ao príncipe de Astúrias. Esse episódio macabro selara para sempre as portas da catedral para a realeza espanhola. Por isso, a dança de Nossa Senhora, como era conhecida, permanecia um espetáculo distante, algo que só podia ser imaginado através de histórias sussurradas pelos corredores do palácio. Ao presenciar finalmente a dança, a infanta não pôde conter seu deleite. Os meninos trajavam roupas que pareciam ter sido retiradas diretamente de uma pintura antiga. Trajes de veludo branco impecável, adornados com detalhes intrincados, e chapéus de 3 pontas orlados de prata, com plumas enormes de avestruz que balançavam suavemente a cada movimento. Sob o calor do sol, o brilho ofuscante do tecido contrastava dramaticamente com a pele morena e os cabelos negros longos que caíam sobre seus ombros como cortinas de ébano. Cada passo, cada gesto, era executado com uma dignidade tão séria e calculada que parecia transcender a própria idade dos pequenos dançarinos. A lentidão graciosa de suas evoluções, combinada às reverências profundas e cheias de pompa, conferia à cena uma solenidade quase sagrada. Era impossível não se sentir transportado para outro tempo, onde cada movimento era uma prece silenciosa e cada figura uma oferenda à Virgem. Todos os presentes estavam completamente absorvidos pela grandiosidade do momento, como se o tempo tivesse parado para celebrar aquele tributo eterno. Quando a apresentação chegou ao fim, os artistas tiraram os grandes chapéus adornados com penas exuberantes em uma reverência solene diante da infanta. Ela, por sua vez, retribuiu o gesto com uma cortesia graciosa que parecia refletir toda a delicadeza de sua posição e juventude. Com um sorriso suave pairando nos lábios, ela fez uma promessa silenciosa. Enviaria uma vela monumental de cera pura ao santuário de Nossa Senhora do Pilar, como oferta de gratidão pelo prazer inigualável que aquela exibição lhe proporcionara. Era impossível não notar o brilho sincero em seus olhos enquanto ela se movia, como se cada detalhe daquela manhã tivesse sido tecido para encantar sua alma. Logo após, uma tropa de egípcios ou ciganos, como eram conhecidos na época, invadiu a arena com passos leves e confiantes. Eles se acomodaram no chão em círculo, cruzando as pernas com naturalidade, como se aquele fosse seu palco de sempre. Suas mãos ágeis começaram a dedilhar as cítaras, deslizando sobre as cordas com uma precisão quase hipnótica. A melodia suave que emanava dos instrumentos parecia envolver o ar como um véu invisível, e seus corpos ondulavam em harmonia com o ritmo, como se fossem parte da própria música. Enquanto tocavam, sussurravam baixinho uma canção de sonhos, cujas palavras escapavam como fios de seda, carregadas de mistério e nostalgia. No entanto, quando seus olhos encontraram Dom Pedro, sentado em meio à plateia real, algo mudou no ar. Um lampejo de mal-estar atravessou seus rostos morenos, e alguns entre eles abaixaram os olhos, tomados por um medo palpável. Não fazia nem um mês desde que ele ordenara a execução de 2 membros de sua tribo, na feira de Sevilha,
acusados de praticar feitiçaria. As lembranças ainda estavam frescas, como feridas abertas que latejavam sob o calor do sol. Mas então, como se tocados por uma magia diferente, seus olhares pousaram sobre a infanta. Ela estava recostada em seu trono improvisado, espiando por trás do leque com olhos azuis tão vastos quanto o céu de primavera. Havia uma inocência tão pura nela, uma gentileza tão evidente, que os ciganos sentiram suas apreensões derreterem como gelo ao sol. Como poderia alguém tão gracioso quanto ela ser capaz de crueldade? Reconfortados por essa ideia, eles continuaram a tocar, agora com uma delicadeza ainda maior. Suas unhas compridas e pontiagudas roçavam as cordas das cítaras, com um cuidado quase reverencial, criando notas tão sutis que pareciam flutuar no ar como poeira dourada. Gradualmente suas cabeças começaram a inclinar-se para a frente, como se sucumbissem ao peso de um sono tranquilo. O silêncio cresceu, pesado e denso, até que de repente, como um raio cortando o céu, um grito agudo e estridente rasgou o ambiente. As crianças presentes levaram as mãos aos ouvidos, assustadas, e Dom Pedro, instintivamente, agarrou o punho de ágata de sua adaga, pronto para enfrentar qualquer ameaça. Mas não havia perigo algum. Os ciganos haviam saltado de pé em um turbilhão frenético, rodopiando pela arena como folhas arrastadas por um vento furioso. Batiam em seus pandeiros com energia selvagem, cantando em sua língua gutural e enigmática, uma canção de amor que parecia ecoar diretamente das profundezas de sua alma. Seus movimentos eram frenéticos, mas ao mesmo tempo controlados, como se cada passo fosse uma declaração de liberdade. Então, com outro sinal quase imperceptível, todos caíram novamente ao chão, imóveis como estátuas. O único som que restou foi o dedilhar preguiçoso das cítaras, que parecia sustentar o próprio silêncio. Eles repetiram esse ciclo várias vezes, cada nova rodada mais envolvente do que a anterior. Quando finalmente desapareceram por um breve momento, deixaram a plateia em suspense, ansiando por mais. Ao retornarem, trouxeram consigo um urso marrom e peludo, preso por correntes que tilintavam a cada passo pesado que ele dava. Nos ombros de alguns ciganos, pequenos macacos da barbaria balançavam, observando tudo com olhos curiosos e expressões travessas. Era impossível não se sentir cativado por aquela cena, que parecia saída de um conto antigo, onde magia e realidade dançavam juntas sob o mesmo céu. O urso levantou a cabeça com uma seriedade quase solene. Enquanto os macacos enrugados e ágeis executavam uma série de truques cômicos, sob as ordens de dois garotos ciganos, que pareciam liderá-los como verdadeiros mestres de cerimônias. Os pequenos esgrimistas brandiam suas minúsculas espadas com gestos exagerados, simulando duelos dramáticos, e depois erguiam arminhas de brinquedo para disparar contra alvos invisíveis. Ao imitarem as manobras rígidas e ensaiadas dos soldados da Guarda Real, transformavam-se em caricaturas perfeitas do próprio exército do rei. Era impossível não admirar o talento teatral daqueles ciganos, cuja apresentação arrancava aplausos entusiasmados da plateia. Contudo, por mais encantadora que fosse a atuação dos animais e seus treinadores, nada se comparou ao momento em que o pequeno anão entrou na arena. Quando ele surgiu, cambaleando sobre pernas tortas e desajeitadas, com passos que pareciam oscilar entre o gingado e o tropeço, o público foi tomado por um misto de espanto e hilaridade. Ele balançava a cabeça de maneira involuntária, como se cada movimento fosse uma dança involuntária e grotesca. E seu rosto mal formado parecia ganhar vida própria,
alternando caretas involuntárias que eram ao mesmo tempo assustadoras e irresistivelmente cômicas. Foi o suficiente para que as crianças começassem a gritar de alegria, incapazes de conter sua empolgação. Até a infanta, normalmente tão contida e elegante, sucumbiu às gargalhadas, rindo com tal intensidade que sua camareira sentiu a necessidade de intervir delicadamente. Alteza, sussurrou a mulher num tom suave, mas firme. Embora existam muitos relatos históricos de princesas espanholas que choraram diante de seus pares, nunca houve registro de uma única que tenha demonstrado tamanha alegria diante de alguém de posição inferior. Mas como resistir ao encanto peculiar do anão, mesmo naquela corte espanhola? Conhecida mundialmente por seu fascínio pelo bizarro e pelo monstruoso, aquela criatura era algo absolutamente extraordinário. E o mais impressionante de tudo era que aquela era sua estreia. Ele fora descoberto apenas no dia anterior, correndo livre e selvagem pela floresta, quando dois nobres, perdidos numa área remota do vasto bosque que circundava a cidade, esbarraram com ele por acaso. Encantados com sua aparência singular, eles decidiram levá-lo ao palácio como uma surpresa especial para a infanta. O pai do menino, um humilde carvoeiro, não hesitou em entregá-lo, grato por se livrar de uma criança que considerava feia demais e inútil para qualquer propósito prático. No entanto, havia algo profundamente tocante na figura do anão. Sua completa ignorância sobre a própria aparência grotesca. Ele parecia genuinamente feliz, irradiando uma alegria pura e inabalável, como se o mundo à sua volta fosse um lugar cheio de maravilhas. Seu riso ecoava pelos corredores do palácio, e seus olhos brilhavam com uma ingenuidade quase infantil. Talvez fosse justamente essa inocência que o tornava tão irresistível a maneira como ele dançava sem perceber que era observado. Como se o universo inteiro estivesse ali apenas para acompanhá-lo em sua celebração particular. Quando as crianças gargalhavam, ele mergulhava naquela alegria com uma intensidade quase palpável, como se cada risada sua fosse um eco das gargalhadas ao redor. Ao final de cada dança, fazia reverências exageradas e hilariantes para todas elas, acenando e sorrindo como se realmente pertencesse àquele mundo de graça e encanto. Não parecia notar ou fingia não notar que era diferente, uma criatura curiosa moldada pela natureza com um toque irônico, destinada a ser alvo do riso dos outros. Mas, no fundo, isso pouco importava para ele enquanto dançava. E a infanta? Ah, ela o tinha deixado completamente fascinado. Seus olhos não conseguiam se desviar dela nem por um instante, como se todos os seus movimentos, cada giro e cada passo, fossem dedicados apenas à princesa. Parecia dançar exclusivamente para ela. Ao término da apresentação, recordando-se de algo que havia testemunhado antes, as senhoras refinadas da corte atirando buquês de flores para Caffarelli. O famoso soprano italiano cuja voz celestial fora enviada pelo próprio Papa para dissipar a melancolia do rei em Madrid. A infanta teve uma ideia travessa. Arrancou delicadamente uma rosa branca perfeita de seus cabelos e, meio por brincadeira, meio para provocar sua camareira, lançou-a para ele do outro lado da arena, acompanhando o gesto com seu sorriso mais encantador. O menino recebeu aquilo como a maior das honrarias. Com reverência quase sagrada, levou a flor aos lábios grossos e mal formados, pressionando-a contra eles como se fosse um tesouro inestimável. Em seguida, colocou a mão sobre o coração e, dobrando um dos joelhos até o chão, fez uma genuflexão profunda diante dela.
Seu rosto se iluminou num sorriso largo e seus pequenos olhos brilharam com uma felicidade tão pura que parecia transbordar de seu peito minúsculo. Aquela cena inesperada rompeu qualquer traço de formalidade que ainda pairava no ar. A infanta, incapaz de conter o riso, continuou gargalhando mesmo depois que o pequeno anão desapareceu correndo da arena, deixando atrás de si um rastro de encantamento e espanto. Entre risos, ela expressou ao tio, com toda a empolgação de uma criança mimada, seu desejo de que a dança fosse repetida imediatamente. Mas a camareira, sempre vigilante e preocupada com o bem-estar de sua jovem protegida, interveio com um argumento prático. O sol estava forte demais, e seria melhor que Sua Alteza retornasse ao palácio sem demora. Além disso, já havia uma surpresa extraordinária esperando por ela, um banquete digno de realeza, culminando em um bolo de aniversário monumental. O majestoso doce trazia as iniciais da princesa pintadas em açúcar com esmero artístico, e no topo tremulava uma bandeira de prata reluzente, prometendo transformar aquele dia em uma memória inesquecível. A infanta se levantou com uma postura impecável, exalando dignidade em cada movimento. Após um momento de reflexão silenciosa, decidiu que o pequeno anão deveria dançar para ela mais uma vez dessa vez, após a sesta vespertina. Com um sorriso discreto nos lábios, ela agradeceu ao conde de Tierra Nueva pela recepção encantadora e memorável. Expressando sua gratidão com palavras tão elegantes quanto as joias que adornavam seu vestido. Então, com a mesma pompa que havia chegado, ela retornou aos seus aposentos privados. Seguida pelas crianças da corte, que caminhavam em uma ordem meticulosamente organizada, tal como haviam entrado. Enquanto isso, o anãozinho, radiante de felicidade ao ouvir que tinha sido convocado para dançar novamente diante da infanta e por ordem direta dela, sentiu seu coração transbordar de orgulho. Ele saiu correndo pelo jardim, incapaz de conter a explosão de alegria que fervilhava dentro dele. Em um gesto quase infantil, beijou repetidamente uma rosa branca que encontrara no caminho, balbuciando exclamações incoerentes enquanto fazia caretas e pulava de um lado para o outro, como se o mundo inteiro fosse um palco preparado apenas para ele. Seus braços giravam descontroladamente acima da cabeça, e ele parecia completamente alheio à estranheza de seus próprios movimentos, tomado por um êxtase absurdo e delirante. As flores do jardim, porém, não compartilhavam de sua euforia. Elas observaram aquele ser grotesco invadindo seu santuário com crescente indignação. Como ousava aquele intruso desajeitado perturbar a harmonia perfeita de suas pétalas? Quando o viram saltitando pelos caminhos de pedra, agitando-se de maneira tão ridícula, já não conseguiram mais conter sua revolta. Ele é, sem sombra de dúvida, feio demais para sequer pensar em brincar onde nós estamos, declararam as tulipas em uníssono, suas vozes carregadas de desdém aristocrático. Só alguém como ele poderia profanar este espaço sagrado. Devia beber suco de papoula e mergulhar em um sono profundo por milhares de anos, murmuraram os lírios escarlates, suas pétalas vermelhas inflamadas de raiva. Assim, finalmente teríamos paz. Um horror completo, gritou o cacto, estremecendo de indignação. Olhem só para ele. Torto, atarracado, com aquela cabeça enorme que nem combina com o resto do corpo. Só de vê-lo, fico com os espinhos arrepiados. Se ele se aproximar de mim, juro que vou cravar cada um deles nele. E ainda por cima roubou um dos meus botões mais preciosos, protestou a roseira branca, suas folhas tremendo de ultraje.
Eu mesma o entreguei à infanta esta manhã como presente de aniversário. E agora esse monstro o possui. A roseira ergueu sua voz o máximo que pôde, ecoando pelo jardim. Ladrão! 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 O anãozinho, contudo, estava completamente alheio às acusações das flores. Para ele, o mundo era um lugar mágico naquele momento, repleto de possibilidades infinitas. Nem mesmo as críticas silenciosas das plantas poderiam ofuscar a luz que brilhava em seu coração. Até o gerânio vermelho, que nunca fora de se dar ares de grandeza, conhecido por pertencer a uma família com muitos parentes pobres, se contorceu de desdém ao avistá-lo. Quando as violetas, em sua habitual modéstia, comentaram que, embora ele fosse indiscutivelmente feio, aquilo não era algo que ele pudesse controlar, o gerânio retrucou com uma lógica inquestionável. Esse é exatamente o problema dele. Afinal, por que alguém deveria admirar uma pessoa simplesmente por ser incuravelmente grotesca? Algumas violetas, inclusive, começaram a especular entre si que talvez a feiura do anãozinho fosse quase um ato de ostentação. Não seria mais elegante e sutil da parte dele parecer triste, ou, pelo menos, compenetrado? Mas lá estava ele, pulando de alegria, enroscando-se em gestos absurdos e ridículos, como se estivesse em um espetáculo de bufões. O velho relógio de sol, uma figura lendária que já havia marcado as horas para ninguém menos que o imperador Carlos V. Estava tão pasmo com a aparência do anãozinho, que quase negligenciou sua função sagrada. Perdeu 2 minutos inteiros, enquanto seu longo ponteiro de sombra hesitava no tempo, incapaz de acompanhar o ritmo usual. Tomado por seus pensamentos, ele acabou confidenciando ao majestoso pavão branco, que descansava preguiçosamente na balaustrada banhada pelo sol, que todos sabiam muito bem que os filhos de reis nascem reis, e os filhos de carvoeiros, carvoeiros. Era absurdo tentar fingir o contrário. O pavão, pomposo como sempre, concordou veementemente, soltando um grito estridente. Certamente. Certamente. Sua voz ecoou com tanta severidade que os peixes dourados do tanque da fonte, curiosos como crianças, emergiram rapidamente para perguntar ao imenso tritão de pedra o que estava acontecendo no mundo acima da água. Mas, por outro lado, os pássaros não compartilhavam daquela opinião. Eles já conheciam o anãozinho das profundezas da floresta, onde ele dançava como um elfo travesso, perseguindo folhas rodopiantes ou rastejando pelos buracos escuros dos antigos carvalhos. Ele dividia suas nozes com os esquilos, rindo de forma genuína e saltitante, como se o mundo inteiro fosse uma celebração perpétua. Para os pássaros, sua aparência não tinha qualquer peso. Eles não viam defeito algum nele, nem mesmo um traço que pudesse ser considerado repulsivo. Para eles, o anãozinho era apenas mais uma criatura encantadora da floresta, livre das amarras de julgamentos humanos e convenções sociais. Suas risadas eram música, e sua presença trazia vida às árvores silenciosas. No entanto, até mesmo o rouxinol, aquele que durante as noites estreladas cantava tão suavemente entre os galhos do bosque de laranjeiras que a própria lua, em sua serena majestade, parecia inclinar-se para escutar suas melodias, nem ele, por mais encantador que fosse, tinha lá muitas qualidades excepcionais quando se tratava de atrativos reais. Além disso, ele sempre fora gentil com aquelas criaturas. Durante um inverno particularmente cru e desolador, quando os portões da cidade permaneceram fechados e não havia comida à vista, ele jamais esqueceu seus pequenos amigos.
Sempre compartilhava migalhas de seu mísero pedaço de pão preto, dividindo com eles até o último bocado de seu humilde desjejum. E assim, os pássaros voavam incessantemente ao redor dele, roçando suas asas delicadas contra sua bochecha enquanto passavam, sussurrando uns aos outros em sua língua peculiar. O anãozinho estava tão radiante que sentiu uma necessidade irresistível de mostrar-lhes a rosa branca, tão pura e perfeita, presente dado pela própria infanta. Ele contou-lhes com ingênua alegria que ela a entregara a ele porque o amava. Claro, os pássaros não entenderam sequer uma palavra do que ele dizia. Mas isso pouco importava, pois eles balançaram as cabeças com um ar de compreensão profunda, como se tivessem captado cada detalhe. Essa atitude é quase tão boa quanto realmente entender algo, e certamente muito mais simples. As lagartixas, por sua vez, nutriam uma simpatia sincera pelo anãozinho. Quando finalmente ele sentiu-se exausto de tanto correr, jogando-se sobre a relva macia para recuperar o fôlego, elas cercaram-no com uma energia renovada, brincando e fazendo travessuras em um esforço genuíno para alegrá-lo. Nem todo mundo pode ser tão gracioso quanto nós, as lagartixas, exclamaram elas, com um tom meio irônico, mas sem maldade. Seria esperar demais. E ainda assim, mesmo sendo algo absurdo de dizer, ele não é tão feio assim, desde que você feche bem os olhos e evite olhar diretamente para ele. As lagartixas, afinal, têm uma natureza profundamente filosófica. Elas podem passar horas sentadas juntas, refletindo sobre a vida ou apenas aproveitando o tempo, quando este está chuvoso demais para aventuras. As flores, entretanto, mostravam-se incomodadas com o comportamento dele e também com o dos pássaros. Não era tanto pelo que eles faziam, mas pela forma como tudo parecia fora de lugar naquela cena. Para as flores, a ordem natural das coisas estava sendo perturbada, e isso as deixava profundamente contrariadas. Isso apenas prova, disseram as flores com um ar de superioridade quase palpável, o quanto toda essa agitação e esses voos incessantes são sintomas claros de vulgaridade. Pessoas refinadas como nós jamais se expõem a movimentos tão desordenados. Não há quem nos flagre saltitando de um lado para o outro nos caminhos ou correndo loucamente pelos gramados atrás de libélulas. Quando sentimos necessidade de mudar de ambiente, simplesmente ordenamos ao jardineiro que nos realoque para outro canteiro. Isso sim é distinção. Isso sim é elegância. Pássaros e lagartixas, por outro lado, carecem completamente do conceito de repouso. E os pássaros, coitados, sequer têm um endereço fixo. São verdadeiros nômades, tão errantes quanto os ciganos, e merecem ser tratados exatamente da mesma forma. Dizendo isso, as flores empinaram seus caules com uma expressão altiva e se encheram de satisfação quando, algum tempo depois, avistaram o anãozinho levantar-se da grama e seguir em direção ao palácio, atravessando o amplo terraço. Ele deveria ser mantido confinado pelo resto de seus dias, comentaram entre si, mal conseguindo conter o riso. Vejam aquela corcunda grotesca e aquelas pernas tortuosas. E começaram a dar risadinhas abafadas, mas não havia ninguém ali para ouvi-las. O anãozinho, é claro, não fazia ideia do que elas diziam. Na verdade, ele tinha uma admiração profunda pelos pássaros e pelas lagartixas, criaturas que lhe pareciam livres e cheias de graça. Para ele, as flores eram as mais belas manifestações da natureza no mundo inteiro, exceto, é claro, pela infanta. Ela havia lhe dado uma rosa branca de beleza inigualável, além de seu carinho, algo que para ele era mais valioso do que qualquer outra coisa no universo. A diferença que aquele gesto fez em sua vida
Era imensa, como se tivesse transformado sua existência inteira em algo luminoso e mágico. Como ele ansiava por estar novamente ao lado dela! A infanta o havia segurado na mão direita, fitando-o com um sorriso tão genuíno que ele decidiu, naquele instante, que jamais se afastaria dela. Ele faria dela sua companheira constante, ensinando-lhe truques encantadores e revelando segredos que poucos conheciam. Apesar de nunca ter entrado no palácio antes, ele guardava dentro de si um vasto repertório de maravilhas. Sabia como trançar gaiolas delicadas de junco para que os gafanhotos pudessem cantar suas melodias suaves enquanto estavam protegidos. Também dominava a arte de moldar longas flautas de bambu, instrumentos que, segundo as lendas, até mesmo Pan adorava ouvir tocar. Para o anãozinho, cada pequena habilidade era um presente que ele desejava compartilhar, especialmente com alguém como a infanta, cuja presença iluminava tudo ao redor. Ele tinha um dom especial para entender os segredos da natureza, como se a floresta lhe contasse suas histórias em sussurros inaudíveis aos ouvidos comuns. Sabia imitar o canto de qualquer ave. Desde o trinado agudo dos estorninhos que faziam ninho nas copas mais altas das árvores, até o grasnar grave das garças que deslizavam sobre as águas tranquilas do lago. Conhecia cada marca deixada no solo úmido pelos animais, e podia seguir uma lebre pelo rastro leve de suas patas delicadas, ou traçar o caminho de um javali pelas folhas esmagadas que ele deixava. Para trás, a floresta era sua casa, e ele dançava ao som de suas estações, a dança frenética do outono. Com suas cores rubras que pareciam chamas vivas, a dança suave da colheita. Quando o campo dourado se tingia de azul, sob seus passos lentos, a dança pura e silenciosa do inverno. Com véus de neve espalhados por seus braços, e a dança exuberante da primavera entre as pétalas das flores que brotavam nos pomares. Era também um protetor nato das criaturas que habitavam aquele mundo verde. Sabia onde os pombos do mato construíam seus ninhos escondidos, e certa vez, quando um caçador sem coração capturou os pais de filhotes indefesos, ele interveio. Com cuidado e paciência, trouxe os pequenos pássaros órfãos para si, instalando-os em um pombal improvisado no vão de um olmo podado. Os jovens pombos logo se acostumaram à presença dele, tornando-se completamente dóceis. Todas as manhãs, eles voavam até suas mãos abertas, esperando pelas migalhas que ele lhes oferecia. Ela iria adorar aquelas aves, pensava ele, assim como iria amar os coelhos que saltitavam entre as samambaias altas. Os gaios de penas brilhantes como metal polido e bicos negros reluzentes. Os ouriços que se enrolavam em esferas espinhentas para se proteger. E as tartarugas grandes e ponderosas que caminhavam devagar enquanto mastigavam folhas tenras. Sim, ela precisava vir para a floresta para brincar com ele e descobrir todos esses encantos. Ele já havia planejado tudo. Daria a ela sua própria caminha, macia e confortável, e montaria guarda do lado de fora da cabana durante toda a noite. Seu olhar atento vigiaria contra o perigo, impedindo que o gado selvagem, com seus chifres longos e curvados, se aproximasse demais ou que os lobos magros e famintos rastejassem sorrateiramente pela vegetação. Ao primeiro raio de luz do amanhecer, ele bateria de leve na janela para despertá-la, e então sairiam juntos para explorar o bosque, dançando sob o céu aberto até o sol se pôr novamente. Longe de ser um lugar solitário, a floresta pulsava com vida e movimento às vezes. Um bispo montado em sua mula branca atravessava as trilhas, absorto na leitura de um livro ricamente ilustrado,
cujas páginas coloridas pareciam vibrar com as palavras sagradas. Em outras ocasiões, grupos de falcoeiros passavam, vestidos com gorros de veludo verde e jaquetas marrons feitas de couro de cervo, carregando falcões encapuzados, empoleirados em seus pulsos enluvados. Esses homens falavam pouco, mas seus gestos eram cheios de propósito, e seus olhos perscrutavam os céus em busca de presas aladas. Na estação da vindima, os lagareiros chegavam com as mãos e os pés tingidos de roxo, coroados por guirlandas reluzentes de era, carregando odres que pingavam vinho fresco. Os carvoeiros se reuniam ao redor de fogueiras imensas durante a noite, observando em silêncio os troncos ressequidos crepitarem lentamente, enquanto assavam castanhas nas cinzas quentes. Até mesmo os ladrões emergiam das cavernas sombrias para se misturarem àquela vida simples, buscando diversão entre os risos e o calor do fogo. Uma vez, ele presenciou uma cena que jamais esqueceria. Uma procissão magnífica deslizando pela estrada longa e sinuosa que levava a Toledo. Erguendo nuvens de poeira dourada sob o sol à frente, os monges caminhavam em harmonia, entoando cânticos suaves como murmúrios celestiais, empunhando bandeiras cintilantes e cruzes douradas que refletiam a luz intensa. Logo atrás, marchavam soldados, vestidos com armaduras prateadas refulgentes, portando lanças afiadas e mosquetes imponentes. No centro da procissão, 3 homens descalços avançavam de cabeça baixa, trajando túnicas amarelas, adornadas com figuras intricadas e extraordinárias, segurando velas acesas que tremeluziam como pequenas chamas eternas. Era impossível não se maravilhar com a riqueza de detalhes que a floresta oferecia, um verdadeiro teatro de curiosidades e encantos. E quando ela estivesse exausta de tanto explorar, ele encontraria um banco macio de musgo para que ela pudesse descansar. Ou, se preferisse, ele a carregaria nos braços robustos, pois embora não fosse muito alto, sua força era impressionante. Ele faria para ela um colar delicado de sementes vermelhas de briônia, tão vibrantes quanto as pérolas brancas que enfeitavam seu vestido. Quando ela se cansasse daquelas joias improvisadas, poderia deixá-las de lado, e ele buscaria outras, ainda mais belas. Ele colheria para ela sementes em formas de taças, anêmonas orvalhadas e vagalumes minúsculos, que dançariam como estrelas vivas entre os fios de seus cabelos dourados, quase translúcidos. Mas onde estava ela? Ele dirigiu-se à rosa branca, cujas pétalas pareciam guardar segredos antigos, mas a flor permaneceu muda, indiferente às suas perguntas. O palácio inteiro parecia mergulhado em um sono profundo, como se até mesmo as paredes respirassem tranquilidade. Em todos os cantos, pesadas cortinas haviam sido fechadas, bloqueando a claridade do dia, mesmo onde as venezianas permaneciam abertas. Ele percorreu cada recanto, buscando algum ponto de entrada, algum portal para o mundo interior daquele lugar adormecido. Finalmente, após uma busca paciente e meticulosa, ele encontrou uma pequena porta lateral que havia ficado entreaberta, convidando-o a adentrar o silêncio envolvente. Ele deslizou suavemente pelo ambiente, como se seus pés mal tocassem o chão, e de repente, se viu em um saguão que parecia saído de um sonho. Era uma visão tão esplêndida que ele sentiu um aperto no peito, temendo que aquele lugar fosse ainda mais impressionante do que a floresta que acabara de deixar para trás. Tudo ali brilhava com uma intensidade quase irreal. O espaço era inundado por tons dourados que reluziam sob a luz tênue que entrava pelas janelas altas. Até mesmo o chão parecia uma obra de arte. Grandes pedras coloridas formavam um elaborado mosaico geométrico, como se cada detalhe tivesse sido meticulosamente planejado por mãos divinas.
Mas algo estava faltando. A pequena infanta por quem ele procurava não estava lá em vez disso. Estátuas majestosas de mármore branco o observavam de seus pedestais de jaspe elevados. Elas tinham olhos vazios, mas pareciam carregar em suas expressões uma melancolia que tocava o coração. Seus lábios eram esculpidos em sorrisos estranhos, quase enigmáticos, como se guardassem segredos que jamais seriam revelados. Ele sentiu um arrepio ao encará-las, como se aquelas figuras inanimadas pudessem, a qualquer momento, ganhar vida e caminhar pelo salão. No fim do saguão, uma cortina imponente chamou sua atenção. Era feita de veludo negro, ricamente bordada com sóis e estrelas douradas, as figuras prediletas do rei. As cores vibrantes das bordas dançavam diante de seus olhos, exibindo os matizes que Sua Majestade mais amava. Talvez, pensou ele, ela estivesse escondida atrás daquela barreira luxuosa. Não havia outra opção senão verificar. Com passos cautelosos, ele se aproximou. O som abafado de seus movimentos ecoando pelo vazio do salão. Então, com um gesto hesitante, ele puxou a cortina para o lado. Para sua decepção, não havia sinal da infanta. O que se revelou foi apenas outra sala, ainda mais impressionante do que a anterior. Suas paredes eram cobertas por tapeçarias magníficas, feitas à mão com agulhas delicadas e adornadas com intrincados detalhes em verde, retratando cenas de uma caçada épica. Aquelas obras-primas tinham sido criadas por artistas flamengos talentosos, que dedicaram mais de 7 anos de suas vidas para finalizá-las. Cada figura bordada parecia viva, capturando o frenesi dos cavalos empinados, os saltos ágeis dos cães de caça e o movimento gracioso do cervo sendo perseguido. Aquela sala, ele logo soube, tinha pertencido a Jean, Le Fou, o rei louco cuja obsessão pela caça ia além do razoável. Contavam-se histórias de como ele, em seus delírios, tentava montar os enormes cavalos bordados nas tapeçarias. Brandindo sua trompa de caçador e empunhando uma adaga enquanto atacava o cervo indefeso, que parecia flutuar no ar. Agora, no entanto, aquele espaço servia como sala do conselho, onde decisões importantes eram tomadas. No centro da sala, sobre uma mesa imponente, estavam pastas vermelhas com o selo das tulipas douradas da Espanha, emblemas que representavam a grandiosidade da casa dos Habsburgo. O anãozinho parou por um momento, seus olhos percorrendo cada detalhe da sala com uma mistura de admiração e temor. Era impossível não se sentir intimidado por tanta beleza e história concentradas em um único lugar. Ele hesitou, dividido entre a curiosidade de continuar explorando aquele palácio mágico e o medo do que poderia encontrar adiante. Os cavaleiros que atravessavam as clareiras com uma rapidez sobrenatural, quase etérea em sua ausência de som, pareciam a ele criaturas saídas das histórias sinistras contadas pelos carvoeiros. Os comprachos, diziam eles, eram fantasmas que só caçavam sob o véu da noite, transformando suas vítimas desavisadas em servos antes de persegui-las implacavelmente até a exaustão. Ele estremeceu ao recordar esses relatos, mas logo afastou o medo, pois seu coração estava tomado por um pensamento muito mais poderoso. O rosto delicado e radiante da infanta. Foi nela que ele encontrou coragem para seguir adiante, mesmo sabendo dos riscos. Queria vê-la sozinha. Queria encontrar um momento em que pudesse confessar seus sentimentos mais profundos. Dizer a ela que a amava com uma intensidade que ultrapassava o próprio limite do que ele julgava ser capaz de sentir. Movido por essa esperança, ele correu pelos tapetes mouros macios como plumas, os pés mal tocando o chão, enquanto se movimentava com urgência. Empurrou a pesada porta entalhada,
os olhos ansiosos vasculhando o espaço à frente. Mas não havia sinal dela ali. A sala estava completamente vazia, silenciosa como um túmulo. Era a sala do trono, outrora palco de encontros diplomáticos grandiosos, onde reis e embaixadores trocavam juras e firmavam alianças. Nos últimos tempos, porém, poucos pisavam naquele recinto imponente. O rei, cada vez mais recluso, evitava audiências pessoais, preferindo governar através de intermediários. Foi nessa mesma sala, muitos anos antes, que embaixadores ingleses tinham sido recebidos com pompa e circunstância para negociar o casamento da rainha da Inglaterra, uma das soberanas católicas mais influentes da Europa, com o filho mais velho do imperador. Aquelas paredes já haviam ecoado com promessas de paz e uniões políticas estratégicas. Agora pairava sobre elas uma quietude opressiva, pontuada apenas pelo brilho frio das decorações que ainda resistiam ao tempo. Cortinados elaborados feitos de couro dourado de Córdoba pendiam das janelas, suas cores cintilantes refletindo a luz tênue que entrava pelas frestas. Do teto preto e branco, com um padrão geométrico hipnotizante, descia um lustre monumental de ouro, projetado para sustentar 300 velas de cera. Mesmo apagado, parecia irradiar um ar de majestade severa. No centro da sala, sob um pálio de tecido dourado magnífico, erguia-se o trono real. Bordados luxuosos representavam os leões e as torres de Castela, símbolos do poder inabalável da monarquia, cuidadosamente adornados com pérolas que capturavam cada raio de luz. Sobre o trono repousava um manto de veludo negro tão rico quanto o próprio céu noturno, coberto com tulipas prateadas que reluziam como estrelas distantes. Cada detalhe era orlado com fios de prata e pérolas, conferindo ao conjunto uma aura quase celestial. No segundo degrau do estrado, posicionava-se o pequeno tamborete destinado à infanta, onde ela se ajoelhava durante as cerimônias formais. Uma almofada de tecido de prata aguardava pacientemente o toque delicado de seus joelhos. Mais abaixo, fora do dossel que envolvia o trono como uma concha protetora, estava a cadeira reservada ao núncio papal. Única pessoa autorizada a sentar-se na presença do rei durante eventos públicos solenes. E, próximo à cadeira, descansava o chapéu do cardeal, uma peça impressionante entrelaçada com borlas escarlates que pareciam pulsar com vida própria, mesmo imóveis. Na parede em frente ao trono, imponente e majestoso, estava pendurado um retrato a óleo de Charles V, representado em tamanho natural. Ele aparecia vestido com roupas de caça, acompanhado por um grande mastim, que parecia tão real quanto o próprio homem retratado. Na outra parede, posicionada no centro com uma presença quase intimidadora, havia uma pintura de Filipe II recebendo as delegações dos Países Baixos, em uma cena carregada de formalidade e poder. Entre as janelas altas e ricamente adornadas, destacava-se um armário escuro de ébano, onde repousavam pratos de marfim delicadamente gravados com a famosa dança da morte de Roubaix. Diziam que essas peças eram criações do próprio mestre, mas o anãozinho não se deixou impressionar, nem por um instante sequer pela grandiosidade que cercava aquele ambiente. Para ele, todas as pérolas que enfeitavam o dossel acima do trono não valiam uma única pétala da rosa branca que segurava entre os dedos. Nem mesmo o próprio trono despertava nele qualquer desejo de troca. O que ardia em seu coração era um único propósito: encontrar a infanta antes que ela descesse ao pavilhão para as festividades. Ele queria convidá-la, com toda a coragem e sinceridade que pudesse reunir, para caminhar com ele até a floresta assim que a dança terminasse. Dentro do palácio,
O ar parecia denso, pesado, como se as paredes absorvessem a respiração de quem ali entrava, transformando cada passo em uma experiência opressiva. Mas na floresta era diferente. O vento soprava livre, sem amarras, brincando entre as árvores e fazendo folhas dançarem como se fossem parceiras leves e graciosas. A luz do sol, com seus dedos dourados e inquietos, afastava as sombras e espalhava claridade sobre tudo, como se quisesse revelar cada detalhe escondido. A floresta também tinha suas flores. Talvez não tão exuberantes quanto aquelas cultivadas nos jardins reais, mas com aromas mais intensos, quase mágicos. Havia jacintos, pequenos e vibrantes, que coloriam as ravinas frescas e os campos com ondas de púrpura cintilante. Grupos tímidos de prímulas amarelas que se abrigavam nas raízes nodosas dos carvalhos antigos, como crianças buscando proteção. Celdônias reluziam sob a luz, enquanto verônicas azuis balançavam suavemente, contrastando com lírios lilazes e dourados que pareciam pintados com cuidado meticuloso. As aveleiras exibiam seus amentos cinzentos, e as plantas dedaleiras curvavam-se sob o peso das células malhadas, que as abelhas visitavam incansavelmente. A castanheira erguia-se orgulhosa, adornada com espirais de estrelas brancas, e o espinheiro, discreto e encantador, trazia luas pálidas que pareciam flutuar entre os galhos. Era impossível não sentir que aquele lugar guardava algo especial, algo vivo e pulsante. Sim, ele tinha certeza de que ela viria, caso conseguisse encontrá-la. Ela aceitaria seu convite e caminharia com ele por aquela floresta encantada, onde passariam o dia inteiro dançando. Ele imaginava suas risadas ecoando entre as árvores, sua silhueta iluminada pelo sol filtrado pelas folhas. Um sorriso lento e sonhador brotou em seus lábios ao pensar nisso. E foi com esse pensamento que ele atravessou a porta para o próximo cômodo. De todos os salões pelos quais havia passado, este era sem dúvida o mais brilhante e o mais belo. As paredes reluziam com damascos de Lucca em tons rosados, desenhados com aves exuberantes e pontilhados por delicados botões cintilantes de prata. A mobília, toda em prata maciça, ostentava grinaldas intrincadas e cupidos travessos em poses dançantes. Diante das duas imensas lareiras, biombos bordados à mão exibiam papagaios vibrantes e pavões majestosos. Enquanto o chão, feito de ônix verde-mar, parecia estender-se infinitamente, perdendo-se na vastidão do espaço como um mar congelado no tempo. Mas ele não estava sozinho ali. No fundo da sala, quase encoberta pela penumbra da entrada, uma pequena figura espreitava, observando-o em silêncio. Seu coração disparou, e um grito de alegria escapou de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Ele moveu-se na direção daquela aparição, como se fosse atraído por um raio de sol perfurando as sombras. E então, a figura também começou a mover-se, revelando-se pouco a pouco. Seus olhos brilharam de júbilo ao pensar: a infanta! Mas logo seu entusiasmo transformou-se em perplexidade. Não era ela. Era algo diferente, algo terrível. Um monstro mais grotesco que ele já vira. O ser diante dele não tinha forma humana. Era corcunda, com membros tortuosos e irregulares, uma cabeça desproporcionalmente grande, pendendo sobre ombros encurvados, e uma crina de cabelos negros que caía em desalinho. O anãozinho franziu o senho, confuso, e o reflexo fez o mesmo. Ele riu, achando graça naquele momento estranho, e o outro ecoou sua risada,
levando as mãos à cintura exatamente como ele fazia. Curioso, ele curvou-se em zombaria, e a imagem respondeu com uma mesura igualmente irônica. Cada passo que dava era espelhado, cada movimento seu era replicado com perfeição desconcertante. Quando parava, a figura também paralisava. Tomado por um misto de fascínio e diversão, ele correu adiante, estendendo a mão para tocar aquela estranha presença. A mão do monstro encontrou a sua, gelada como o toque de uma pedra sepulcral sob a luz da lua. Ele recuou, assustado, puxando os dedos rapidamente, e a figura repetiu o gesto, afastando a própria mão com a mesma velocidade. Tentou avançar novamente, mas algo invisível e sólido bloqueou seu caminho. Era como se uma barreira etérea separasse os dois mundos. Agora, a face deformada do monstro estava tão próxima da dele que podia sentir o peso do horror emanando dela. Ele afastou os cabelos dos olhos num gesto instintivo, e a figura copiou o movimento com precisão. Irritado, golpeou o ar na direção da imagem, mas o reflexo devolveu o golpe com a mesma força. Enfurecido, ele fez caretas, e o monstro respondeu com expressões ainda mais horripilantes. Recuou alguns passos, tentando escapar daquele pesadelo ambulante, e a figura retrocedeu também, mantendo sempre a mesma distância entre eles. Sua mente girava em busca de respostas. O que era aquilo? Uma criatura maligna? Um fantasma? Ou algo ainda mais inexplicável? Ele parou por um instante, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos, e lançou um olhar ao redor da sala, buscando pistas naquele ambiente luxuoso e inquietante. Era curioso, mas tudo parecia multiplicado naquela cortina invisível de água límpida. Sim, cada detalhe era reproduzido à perfeição. Quadros espelhados em quadros. Sofás refletidos em sofás, como se o mundo escolhesse dobrar-se sobre si mesmo. O fauno adormecido, deitado languidamente na alcova junto à entrada, tinha um gêmeo que repousava no mesmo estado de sono etéreo. E a Vênus de prata, imóvel sob os raios de sol que a envolviam como um véu dourado, estendia seus braços delicados para outra Vênus igualmente radiante, tão adorável quanto ela mesma. Seria isso obra de Eco? Ele já a evocara certa vez no silêncio do vale, e ela respondera, repetindo suas palavras com precisão absoluta. Mas poderia ela enganar não apenas os ouvidos, como também os olhos? Poderia criar uma cópia tão fiel do mundo real que chegasse a confundir-se com ele? Poderia a sombra das coisas ganhar cores vibrantes? Vida pulsante e movimento próprio? Ou seria possível que... Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e ele, tomado por uma sensação inquietante, tirou do peito a rosa branca que carregava consigo. A flor, tão pura e delicada, parecia brilhar com uma luz própria. Ele a contemplou por um momento antes de inclinar-se e beijá-la com ternura. No entanto, ao levantar o olhar, percebeu que o reflexo aquele outro ele também segurava uma rosa idêntica, pétala por pétala. Beijava-a com os mesmos lábios, apertava-a contra o peito com gestos que eram ao mesmo tempo familiares e monstruosos. Cada movimento seu era imitado, mas distorcido, como se zombasse de sua própria existência. Quando a verdade finalmente irrompeu em sua mente, foi como se uma tempestade devastadora varresse sua alma. Um grito rouco e desesperado escapou de sua garganta, ecoando pelas paredes da sala como um lamento ancestral. Ele caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo copiosamente pelo rosto, enquanto a dor o consumia por inteiro. Então era ele o corcunda deformado, grotesco, repulsivo aos olhos de qualquer um?
Ele era um monstro. Era dele que todas as crianças tinham rido, apontando e fazendo caretas. E a princesinha? Ah, a princesinha que ele julgara amá-lo, que ele acreditara encantada por sua dança e sua presença. Ela também estava rindo às custas de sua feiura, divertindo-se com seus membros tortuosos, com sua aparência tão absurda quanto trágica. Por que não o haviam deixado na floresta, onde não havia espelhos para revelar-lhe a verdade cruel sobre si mesmo? Por que seu pai não o matara ao nascer? Em vez de vendê-lo como mercadoria para exibir sua vergonha ao mundo, as lágrimas quentes continuavam a escorrer, lavando seu rosto em ondas incessantes de agonia. Com um gesto brusco, ele arrancou as pétalas da rosa branca, dilacerando-as até que nada restasse além de fragmentos irreconhecíveis. Horrorizado, viu o reflexo fazer o mesmo, espalhando as pétalas partidas no ar como se fossem plumas de uma ave ferida. A imagem começou a rastejar pelo chão, aproximando-se dele com movimentos desajeitados e angustiantes. Quando seus olhos se encontraram, ele sentiu como se estivesse olhando diretamente para o abismo de seu próprio sofrimento. Aquela face refletida estava marcada pela mesma dor lancinante que agora dominava seu coração. Não suportando mais aquela visão insuportável, ele arrastou-se para longe, fugindo para as sombras como um animal ferido. Ali, encolheu-se, tremendo e gemendo em silêncio, incapaz de enfrentar a verdade que o confrontava tão brutalmente. E foi então que a própria infanta apareceu, acompanhada de seus amigos, atravessando a ampla janela aberta. Ao avistarem o pequeno anãozinho caído no chão, agitando-se de maneira grotesca e exagerada, com as mãos cerradas golpeando o piso, todos explodiram em gargalhadas estridentes. Cercaram-no de imediato curiosos, observando cada movimento seu, enquanto ele se debatia naquele transe desesperado. A dança dele até que tinha graça, disse a infanta com um sorriso brincalhão, mas essa encenação agora é ainda mais hilária. Na verdade, ele chega quase a ser tão divertido quanto as marionetes, só que, claro, as marionetes são muito mais perfeitas. Não tem esse ar forçado. Ela balançou seu grande leque dourado com delicadeza, como se estivesse assistindo a uma peça teatral especialmente engraçada, e bateu palmas com entusiasmo fingido. O anãozinho, porém, não ergueu os olhos nem uma única vez. Seus soluços começaram a diminuir, transformando-se em suspiros entrecortados e dolorosos. De repente, ele soltou um gemido profundo, levando a mão ao peito como se algo ali doesse terrivelmente. E, sem mais resistência, desabou novamente, caindo inerte sobre o piso frio, completamente imóvel. Essa cena está perfeita, comentou a infanta, batendo outra vez o leque contra a palma da mão, em aprovação. Mas agora, você precisa dançar para mim de novo. Sim, sim! Gritaram as outras crianças animadas. Você tem que se levantar e dançar logo. Você é tão ágil quanto os macacos da barbárie, mas muito mais ridículo. Mas o anãozinho permaneceu em silêncio, sem dar qualquer sinal de reação. A infanta franziu a testa, impaciente, e bateu o pé no chão com firmeza. Com sua voz aguda e autoritária, chamou pelo tio, que estava caminhando tranquilamente pelo terraço, ao lado do camarista. Os dois conversavam sobre alguns documentos recém-chegados do México, onde o Santo Ofício acabara de ser formalmente instalado. Meu anãozinho bobo está fazendo drama, exclamou a infanta, cruzando os braços. Você deve fazer ele se levantar e ordenar que dance para mim. Dom Pedro trocou um olhar ameno com o camarista, e ambos entraram lentamente no salão,
esboçando sorrisos discretos diante da cena peculiar. Dom Pedro parou ao lado do anãozinho, inclinou-se com elegância e, com a luva bordada a fio de ouro, deu-lhe um leve tapa na bochecha. Vamos lá, meu caro homúnculo, disse ele em tom suave, mas com um toque de comando implacável. Você precisa dançar. A infanta da Espanha e das Índias deseja ser entretenida. Porém, o corpo frágil do anãozinho continuou inerte, sem demonstrar nenhum indício de vida. Dom Pedro, visivelmente irritado, suspirou profundamente e dispensou o assunto com um gesto displicente da mão. Mande chamar o mestre dos açoitamentos, ordenou, antes de se virar para retornar ao terraço, deixando o pequeno corpo ali abandonado. Mas o camarista, por outro lado, não compartilhou da mesma indiferença. Seu rosto assumiu uma expressão séria e preocupada. Ele se ajoelhou ao lado do anãozinho e, com cuidado, pressionou os dedos contra o peito minúsculo, buscando algum sinal de pulsação. Por um breve momento, o silêncio dominou o ambiente, enquanto todos aguardavam ansiosos pela conclusão. Depois de alguns instantes, ele ergueu os ombros com indiferença, pôs-se de pé e, com uma longa reverência dirigida à infanta, declarou em tom solene: Minha bela princesa, seu pequeno anão jamais dançará novamente é uma pena, pois ele é tão grotesco que poderia ter arrancado um sorriso até mesmo do rei. A voz dele ecoava pelo salão como um veredito definitivo, algo frio e irrevogável. Mas por que ele não voltará a dançar? Perguntou ela, as palavras escapando entre risos cristalinos, como se tudo aquilo não passasse de uma brincadeira encantadora. O camarista, com sua expressão impassível, respondeu sem hesitar, porque o coração dele se partiu. A infanta franziu o senho por um breve momento, como se tentasse compreender o significado daquelas palavras. Então, seus lábios delicados, tingidos de rosa suave, curvaram-se em um gesto de desdém quase infantil. Ela inclinou levemente a cabeça, como se o assunto já começasse a lhe parecer tedioso. No futuro, disse ela, com uma convicção que soava quase ensaiada, que aqueles que vierem para brincar comigo não tenham coração algum. E, com isso, girou sobre os calcanhares com a leveza de uma borboleta e correu em direção ao jardim, onde os raios dourados do sol ainda dançavam sobre as flores, indiferentes ao drama humano que acabara de se desenrolar. O som dos seus passos foi se dissipando aos poucos, deixando para trás apenas o silêncio e a estranha sensação de que algo muito maior havia sido perdido, algo que talvez nem mesmo a própria infanta fosse capaz de nomear. As flores balançavam ao vento, como testemunhas mudas, enquanto o eco da sua risada parecia pairar no ar, distante e irreparavelmente vazio. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir nosso canal e de clicar no sininho para ser lembrado toda vez que um livro novo for lido. Você conhece o trabalho de Oscar Wilde? Oscar Wilde, nascido em 1854 na Irlanda, é um dos escritores mais brilhantes e espirituosos da literatura inglesa. Conhecido por sua inteligência afiada e sua crítica mordaz à sociedade vitoriana, Wilde escreveu romances, peças de teatro, contos e ensaios que continuam a encantar e provocar leitores até hoje. Sua obra mais famosa, O Retrato de Dorian Gray, publicada em 1890,
É um dos grandes clássicos da literatura gótica e filosófica. Wilde também escreveu contos encantadores e filosóficos como O Príncipe Feliz, que misturam lirismo, melancolia e uma reflexão sobre a compaixão e a beleza. Apesar de seu sucesso, Wilde teve uma vida marcada por escândalos e tragédias. Condenado à prisão devido à sua orientação sexual, passou seus últimos anos no exílio. Oscar Wilde é, sem dúvida, um dos maiores estilistas da língua inglesa, cujo legado continua a inspirar e desafiar leitores. Sua obra nos lembra da importância da beleza, da inteligência e do questionamento das normas impostas, provando que o verdadeiro talento literário transcende o tempo e as convenções.